Há mais ou menos 3 anos e poucos meses atrás, meus caros, quando eu estava no começo desse canal ali com os meus primeiros 1.000 e poucos, 2.000 inscritos, eu já tinha plena certeza de uma coisa. A conversa de bar masculinista que a gente tem na internet seria muito perseguida. E seria perseguida para valer, pela ala progressista, pela ala feminista de modo geral. E hoje em dia, quando eu paro para olhar ao redor, é muito claro para mim por que que eles perseguiram, estão perseguindo e vão perseguir, cara. Eu acho que por muitos e muitos anos ainda. E que os grupos feministas vão tentar passar leis para tentar cercear, né, e censurar os canais masculinistas. E de um modo geral, a ala progressista, né, os grupos de esquerda, vão tentar controlar a internet a todo custo. Porque eles não querem que informações dissidentes cheguem ao público. E quando eu paro para pensar em canais masculinos falando, tá muito claro por quê. Irmão, não tem mais jeito. A informação já se espalhou. Você abre um TikTok da vida, você abre um Instagram, você vê um camarada igual esse aqui, ó, maluco, que não tem absolutamente nada a ver com um canal masculinista, com a bolha Red Pill, e tal, seja lá o que for, o cacete a 4, falando discursos muito parecidos com dessa rapaziada. Aí tentam taxar, ai, porque olha lá, misógino aquilo, preconceituoso aquilo, olha lá, potencial isso, aquilo de mulher, blá blá blá. Não adianta. Vão tentar cercear a nossa liberdade, mas as pessoas já foram acordadas. Você vê homens assim, trazendo o mesmo discurso, totalmente despertos para a realidade dos relacionamentos hoje em dia. Vai fazer o quê? Vai derrubar um canal, 2 ou outro? Vão derrubar todos os canais masculinistas? Não adianta. Surgirão outras dezenas no dia seguinte. Não adianta, cara. O conhecimento já foi disseminado. Os homens despertaram, quer queiram vocês, quer não. Os homens podem simplesmente não ter mudado os seus hábitos 100% em questão de relacionamento, mas eles já foram despertos. Não tá faltando homem hétero, é que a gente não tá mais nas baladas, nos carnavais, no desespero, né? Na cantada 24 horas por dia, no Tinder que nem doido lá curtindo, dando match em um monte de gente. A gente não tá mais nesses lugares. Aí às vezes sente falta. Acontecendo é que muitos caras pararam de passar vergonha. Esse negócio de ficar chegando em mulher toda hora, todo lugar, ficar cantando alguém, isso é feio. Além de feio, vergonhoso e o risco de assédio. Então, a gente tá na nossa, entendeu? Não foi pedido para deixar as mulheres em paz, então vamos deixar em paz, certo? A gente só vai despertar interesse se a gente vê o interesse primeiro. É assim. E outra, a gente ficava muito restrito ao bairro, né? Então, hoje em dia você tem celular, às vezes a menina do seu bairro tá afim de você, mas você não gostou dela. Aí tem outra lá do outro lado da cidade, vai Diadema, por exemplo, que é mais bonita, mais simpática, que você vai atrás da outra. Por quê? Porque é muito mais interessante. Que a do bairro vai achar que você não é mais hétero. Não, você só não quer ela. Entendeu? E mulher odeia tomar não aceita tomar não. Né? Prefere falar que o cara não é hétero, que o cara não é homem, do que entender que ela não é atraente pra ele. Entendeu? E outra coisa, muitos caras estão mais conscientes do seu bolso, por exemplo. Eu mesmo já recebi convite, né, de sábado, ó, vem aqui, dorme na minha casa, não precisa de dinheiro para você passar comigo, mas eu estava num momento ruim, tanto de bolso, tanto de cabeça. Então para que eu vou somente me exibir para a pessoa, ir lá na casa dela, né, consumir as coisas dela, né, sendo que eu não tô legal? Fica meio estranho, então eu prefiro ficar na minha casa, fazer minha academia, pensar um pouco, ver como eu vou resolver minhas coisas. Então, tem muitos caras que estão mais conscientes, seja para ficar, dar uns beijinhos, sair. Então, por exemplo, eu, Thiago, eu só saio com alguém, né, só vou dar uma cantada em alguém, se eu ver a real certeza daquela pessoa. Se a gente tiver uma conversa, né, no WhatsApp, certinha, falando das intenções um do outro. Se não tiver uma conversa mais assim, eu às vezes paro de conversar com a pessoa, que eu não quero correr o risco da pessoa falar que eu entendi errado, né? Ah, nós podíamos ser bons amigos. Não, não vem com esse papo. Não, entendeu? Ou tem interesse pela minha pessoa e deixa claro isso, ou não vai rolar. E assim, como eu, tem muitos caras que estão pensando assim, evita problemas, desgastes de energias e risco de ser chamado de assediador, né? Então, esse aqui é o famoso discurso dissidente, né, meus caros? É óbvio, mas é óbvio que eu, Felipe, sou completamente contra extremismos. Só que também eu preciso dizer o seguinte, cara. Isso daqui é o consciente masculino mais saudável possível. Homens completamente despertos da realidade dos relacionamentos hoje em dia. Dos caras que entenderam a dinâmica do jogo. Você viu o que o cara falou? Cara, o que ele disse é o que eu venho dizendo há
vários e vários meses, quiçá mais de 2 anos. Vocês não vêm pedindo para os homens deixarem vocês em paz? A gente entendeu o recado. E essa é a resposta mais óbvia para aquelas meninas que falam assim, cara, mas por que os homens não estão chegando? Cadê os caras? O que aconteceu? Que simplesmente eles desistiram de interações com a gente nas baladas, nos lugares públicos e tal. Essa é a resposta mais óbvia. Excesso de arrogância por parte de muitos grupos. E eu vou te falar, isso nem representa a totalidade de mulheres. É questão de ala feminista, mano. São as meninas aí na internet demonizando a convivência com homens. Os caras simplesmente entenderam o recado e, de uma maneira generalizada, começaram a entender o recado e se abster. E isso, obviamente, vai afetar quem compra a cartilha, assim como quem não compra. Os caras simplesmente entenderam o recado. E é por isso que elas querem simplesmente silenciar e censurar canais masculinos. E que esse discurso seja disseminado. Por quê? Porque isso tira completamente o poder das mãos das mulheres na dinâmica dos relacionamentos. E eu falo poder porque toda relação é um cabo de guerra de poder, né, cara? Sobretudo dinâmica de relacionamento. Está lá. Quer queira você, quer não. Está lá. Entendeu? Existe 2 lados, o homem e a mulher, num cabo de guerra implícito, tá? Que ninguém fala que é um cabo de guerra e ninguém vê esse cabo de guerra, mas tá lá. É a mulher tentando domar o cara e o cara tentando lidar com a mulher e deixar ali o seu polo masculino firme e forte para ele dominar a relação. E quando eu falo dominar, não é imposição de regras, não é machismo estrutural, não, irmão. É simplesmente controle do próprio emocional, sem se afetar pelo emocional do outro. E não se deixar controlar pelas chantagens do outro. Isso vale para os 2 lados, homens e mulheres. Quando você vê homens assim muito bem esclarecidos dessas dinâmicas e entendendo o real valor que eles possuem e dizendo, cara, eu não vou aceitar esse tipo de comportamento, eu não vou aceitar esse tipo de atitude, eu não vou aceitar esse parâmetro de comportamento feminino, eu não vou aceitar esse tipo aqui de problemática feminina. Eu tenho valor X, é esse o meu valor. Isso coloca os caras em outro patamar. Não mais como seres subservientes, mas como seres que entendem o seu real valor e simplesmente estão dispostos a ficar fora do cenário de relacionamentos, investindo em si mesmos, indo para uma academia, ou simplesmente ficando em casa e não colaborando com narrativas imbecilizadas dos tempos modernos. Isso é dissidente. Sabe o que mais é dissidente, meus queridos? Dissidente é você se perguntar o que é que você está fazendo com a sua vida. Cara, eu sei que provavelmente você está desanimado. Ah, porra, tô sem mulher, tô sem trabalho, tô sem perspectiva de futuro. Aí eu pergunto pra você, beleza, e aí? Como é que você acha que você vai estar daqui a 5 anos se tu não faz nada da sua vida para poder mudar essa situação? E olha só, em nome do nosso parceiro do canal, cara, eu tenho uma excelente notícia para você. Vai estar disponível um conteúdo gratuito por tempo limitado e que pode mudar completamente, cara, a direção do teu futuro a partir de agora. Trata-se de um treinamento completo que mostra como você pode construir uma fonte de renda muito sólida, ou professores na internet, cara, que vão te dar mais autonomia e qualidade e tempo livre. Olha só, não tem fórmula mágica, não tem ilusão. Só tem o caminho certo, com clareza e com um passo a passo, um roteiro. E obviamente não tem milagre, é trabalho. E o acesso, meus caros, eu vou estar deixando na descrição e no primeiro comentário fixado. Porque, cara, eu entendo, às vezes é a única coisa que a gente precisa. A direção certa. Mais um, meus caros, mais um. Esse recado é para mulher novinha, de 18 a 28 anos de idade. Preste atenção nisso. Homem é troféu para mulher burra. Casamento não é o seu diploma. O dinheiro não vai acordar do nada, te trair e voltar dizendo que não quer mais nada com você. Pense melhor na hora de você ficar postando peito e bunda na internet, com o intuito de atrair um monte de homem idiota que só vai querer te comer e ir embora. Esse é o discurso das mulheres de hoje. Elas falam assim, eu vou sair com todos os homens que eu gosto. Porque lá no final, quando eu parar, eu vou casar com um homem que vale a pena. Sinto muito em te decepcionar, mas esse cara que você diz valer a pena é aquele cara que presta, o trabalhador, o que teve uma vida pautada em crescimento, que juntou seu dinheiro, formou um patrimônio. Ele não quer nada contigo não, cara. Se ele for o mínimo racional e inteligente, ele vai querer saber como foi a sua vida pregressa na juventude para ver se vale a pena misturar o patrimônio dele com a tua vida pessoal. Repense, tá novinha, bonitinha, esticadinha, mas isso passa. E passa muito rápido. Não se engane. Lá no final, não vai ter um príncipe te esperando não, porra. Eu falei pra vocês, rapaziada, a base veio forte. Quando eu olho pra trás, isso lá em 2021, início de 2022, se alguém dissesse assim, Felipe, daqui a 3 anos e meio, 4 anos, quase 4 anos, você vai abrir a internet, vai ter no TikTok, mano, vídeos virais, assim, com milhões de visualizações de caras aí dizendo exatamente o que vocês estão dizendo aqui no começo do seu canal. Isso vai estar
tão, assim, tão massificado, vai estar tão espalhado no Brasil, todo mundo vai saber o que são esses discursos, isso vai ser algo normal. A sociedade que você conhece ali, os seus vizinhos, pessoas que você conhece no dia a dia, assim, elas vão saber o que é isso. Isso vai estar disseminado de uma forma que não vai ser mais restrito a um nicho. Eu ia falar assim, cara, você tá falando maluco, mano. Eu sei que isso aqui tem potencial de ser algo de conhecimento nacional, mas vai levar muito tempo. Só levou 3 anos e meio, quase, ou nem isso, pra ficar conhecido esse tipo de discurso. Dia desse eu tava na farmácia, cara. Aí eu tava trocando ideia com um brother, né, sobre trabalho, ele tava reclamando do trabalho dele. Aí ele perguntou o que eu fazia. Eu falei, mano, eu trabalho em casa. O que? Trabalha com internet? Eu falei, mano, eu tenho um canal de YouTube. Aí, sobre o que é teu canal? Eu expliquei mais ou menos, pô, eu falo de relacionamentos e tal, ótica masculina. Ele, Red Pill? Eu não fiz isso, né, mas eu me senti assim, tipo, puta que o pariu. Aí eu falei, cara, eu vou te passar o canal e você assiste depois e vê o que você acha. Como já faz muito tempo que eu não volto lá, nem sei se ele viu, nem sei se ele vai estar lá ainda. Mas é isso, cara. Tipo assim, no pior dos cenários, as pessoas já ouviram falar o que é comunidade masculina, já falo de Red Pill e blá blá blá, essas questões. Cara, é surreal, irmão. E novamente eu falo, a base veio forte. Não adianta censurar o YouTube, os canais. A questão é que os homens, de modo geral, já estão entendendo. Eu sei que às vezes a gente zoa assim, a gente vê um vídeo de um cara agindo extremamente, mano, extremamente escravoceta, e você fala assim, é isso aí que são os homens acordando? É isso aí? É isso aí? A gente dá risada. Mas, cara, não tem como negar. A rapaziada acordou, irmão. E quando eu falo pra vocês que a rapaziada acordou de verdade, é porque vocês veem homens comuns, que não tem canais de YouTube, caras às vezes que estão trabalhando, estão vivendo no dia a dia, mas os caras constroem um perfil no TikTok e estão aí, ó, fazendo conteúdo, irmão. Dando a ideia na lata, doa quem doer. E os caras, mano, com um discurso afiadíssimo. O que esse cara aqui falou, irmão, é a mais pura verdade. E não existe nenhuma novidade no que esse cara tá falando. Mas eu acho maneiro ver ele falar o que ele tá falando. Porque isso aqui é a coisa que a gente já falava, ó, há mais de 3 anos atrás. Lá em 2021, 2022, a gente já estava falando isso aqui. E hoje em dia se tornou mainstream. Hoje em dia vocês têm vídeos aí com milhares, dezenas, quiçá centenas ou mais de 1 milhão de visualizações. Falando o que a gente já falava lá atrás. E que era uma coisinha assim, ó, só de uma bolinha, sabe? De uma rapaziada, tipo numa mesa de bar, tomando uma cerveja e conversando. É isso. Hoje em dia virou mainstream. E é por isso, irmão, que a ala progressista está arrancando os cabelos. Tá, mano, arrancando os cabelos, tá assim, maluca. Então já começando com adjômeno pra cacete. Qualquer tipo de discurso que vem nessa direção. Ai, olha lá, é discurso red pill, é discurso misógino, machista. Temos que ter uma legislação pra internet. A gente tem que ter alguma coisa, porque não dá mais pra continuar permitindo que esse tipo de coisa seja dita na internet. Mano, elas estão desesperadas. E sinto dizer, mas veio pra ficar.